Olá, vamos para a lição 66? A minha felicidade e a minha função são uma só. Certamente tens notado em todas as nossas últimas lições uma ênfase na conexão entre o cumprimento da tua função e a realização da felicidade. Isso acontece porque realmente não vês a conexão. E, no entanto, entre elas há mais do que apenas uma conexão. Elas são a mesma coisa. Suas formas são diferentes, mas o conteúdo é completamente uno. Então, a felicidade e a função são uma só. Qual é a minha função? Minha função é o perdão, a salvação, que também é tudo a mesma coisa. É a unidade em Deus. Essa é a minha função. E nisso sou feliz. O ego batalha constantemente com o Espírito Santo sobre a questão fundamental do que é a tua função. Da mesma forma, ele batalha constantemente com o Espírito Santo acerca do que é a tua felicidade. Não é uma batalha a dois. O ego ataca e o Espírito não responde. Ele sabe qual é a tua função. Ele sabe que ela é a tua felicidade. Então só o ego ataca. O Espírito, ele fica quieto, como o perdão é quieto e nada faz. Só olha e não julga. Hoje tentaremos ir além dessa batalha totalmente sem significado para chegar à verdade sobre a tua função. Não vamos nos engajar em argumentos sem sentido sobre o que ela é. Não vamos nos envolver inutilmente na definição da felicidade e em determinar os meios para realizá-la. Não vamos ser indulgentes para com o ego, escutando seus ataques contra a verdade. Vamos nos contentar simplesmente por podermos descobrir o que é a verdade. O ego, ou pensamento de separação, ele batalha contra o espírito porque ele quer ter a autoria da vida. Ele quer dizer que algo à parte de Deus foi possível. O ego, o pensamento de separação, ele quer nos enganar e fazer com que pensemos que a vida está no corpo. Então ele diz, não vamos ser indulgentes para com o ego, ou seja, não vamos tolerar isso, mas vamos sim buscar a verdade o tempo todo, buscando a verdade sobre a nossa função, que é o perdão, que é olhar para tudo isso, para toda essa batalha do ego e não dar significado. Hoje, o nosso período de prática mais longo tem como seu propósito a tua aceitação do fato de que não só há uma conexão muito real entre a função que Deus te deu e a tua felicidade, mas que elas são de fato idênticas. Deus só te dá felicidade. Portanto, a função que Ele te deu tem que ser felicidade, mesmo que pareça ser diferente. Os exercícios de hoje são uma tentativa de ir além dessas diferenças aparentes e reconhecer um conteúdo comum aí onde ele existe na verdade. Então, o período de hoje tem por objetivo ver que a felicidade, o perdão, a salvação são tudo uma coisa só. Deus só dá felicidade. Deus não tem dualidade. Então, tudo o que há nele é só unidade. Então, é só felicidade. Começa o período de prática de 10 a 15 minutos revisando esses pensamentos. Deus só me dá felicidade. Ele me deu a minha função. Portanto, a minha função tem que ser a felicidade. Tenta ver a lógica dessa sequência, mesmo que ainda não aceites a conclusão. A conclusão só poderia ser falsa se os 2 primeiros pensamentos estivessem errados. Vamos então pensar um pouco sobre as premissas enquanto estamos praticando. A primeira premissa é: Deus só te dá felicidade. Isso poderia ser falso, é claro, mas para que o fosse, seria preciso definir Deus como algo que Ele não é. O amor não pode dar o mal,
E o que não é felicidade é mal. Deus não pode dar o que Ele não tem, e Ele não pode ter aquilo que Ele não é. A não ser que Deus te dê só felicidade, Ele não pode deixar de ser mal. E é nessa definição de Deus que estás acreditando se não aceitas a primeira premissa. Ou seja, Deus só dá felicidade. Se não aceitas isso, pensas que Deus pode ser mau. A segunda premissa é: Deus te deu a tua função. Já vimos que há só duas partes na mente. Uma é dominada pelo ego e feita de ilusões. A outra é o lar do Espírito Santo, onde habita a verdade. Não há outros guias além desses, entre os quais escolher, e não há outras consequências possíveis como resultado da tua escolha, senão o medo, que o ego sempre engendra, ou o amor, que o Espírito Santo sempre oferece para substituí-lo. Aqui ele nos coloca os dois sistemas de pensamento que podemos escolher. Um é real, o outro é ilusão. O real é o Espírito Santo e a ilusão é o ego. Assim, é necessário que a tua função tenha sido estabelecida por Deus através da sua voz, ou que ela tenha sido feita pelo ego, que tu fizeste para substituí-lo. Qual é a verdadeira? Se Deus não te deu a tua função, ela tem que ser dádiva do ego. E porventura o ego tem realmente dádivas para dar, sendo ele próprio uma ilusão e oferecendo apenas ilusões de dádivas? Nessa lição, Jesus nos convida para usar a lógica do sistema de pensamento do ego. Vamos usar a lógica e pensar o que o ego pode nos dar, a não ser ilusões. E já o Espírito, o que ele pode nos dar, a não ser felicidade? Então, usando a lógica, nossa função foi estabelecida por Deus através da sua voz, que é o Espírito Santo. Então, o que mais, além de felicidade, a sua voz poderia nos trazer? Pensa sobre isso durante o período de prática mais longo de hoje. Pensa também sobre as muitas formas que a ilusão da tua função tem tomado na tua mente e sobre as muitas maneiras nas quais tentaste achar a salvação sob a orientação do ego. Tu a achaste? Foste feliz? Elas te trouxeram paz? Precisamos de muita honestidade hoje. Lembra-te com equidade dos resultados e considera também se algum dia foi razoável esperar a felicidade a partir de qualquer coisa que o ego jamais propôs. No entanto, o ego é a única alternativa para a voz do Espírito Santo. Perceba como Jesus usa a lógica aqui nesse parágrafo. Veja tudo o que aconteceu na sua vida até hoje. Te trouxeram paz? Você foi feliz? Suas metas te levaram ao lugar onde você está completamente realizado? Ou você está sempre buscando algo a mais? Nunca está satisfeito? Como é a sua vida e com tudo o que foi trazido até hoje, enquanto acreditou no sistema de separação? Isso te trouxe felicidade perfeita? Então, Jesus começa aqui a nos colocar o que o ego nos trouxe. E sabendo que a única alternativa para a voz do Espírito Santo, para não ouvir o Espírito Santo, é ouvir essa voz que escutamos até hoje nas nossas vidas, na forma: escutarás a loucura ou ouvirás a verdade. Procura fazer essa escolha ao pensar nas premissas sobre as quais se baseia a nossa conclusão. Nós podemos compartilhar essa conclusão e nenhuma outra, pois o próprio Deus a compartilha conosco. A ideia de hoje é mais um passo gigantesco na percepção do que é o mesmo como o mesmo e do que é diferente como diferente. De um lado estão todas as ilusões, do outro está toda a verdade. Hoje procuremos reconhecer
que só a verdade é verdadeira. Nos períodos de prática mais curtos, que hoje teriam o máximo proveito se fossem empreendidos 2 vezes por hora, sugerimos esta forma de aplicação. A minha felicidade e a minha função são uma só, porque ambas me foram dadas por Deus. Não levarás mais de 1 minuto, provavelmente menos, para repetir essas palavras lentamente e pensar um pouco sobre elas ao dizê-las. Então, durante esse dia, repita para você mesmo: minha felicidade e a minha função são uma só, porque ambas me foram dadas por Deus. E amanhã estaremos juntos para mais uma lição.